Quem tá feliz aí? É isso aí, volta de encontro é só festa, meu irmão, é só alegria. Eu tô muito feliz. Que final de semana especial. Quem tava lá? Meu amigo, Deus fez coisas sobrenaturais e de verdade, eu confio demais nessa geração, eu creio demais que essa geração irá transformar o mundo, cara. Eu creio demais, e gente, ouvi falar tanto sobre adolescente, porque adolescente, cara, adolescente, eles vão mudar o mundo, cheio do Espírito Santo, eles vão transformar a nossa cidade, porque eles são cheios do Espírito Santo, e nós podemos ver, nesses 3 dias, o sobrenatural de Deus, sobre a vida deles, sabe gente, que encontro maravilhoso. A gente vai sempre ao encontro dos adultos, só que o dia adolescente ele sempre me pega, ele sempre me surpreende, porque a gente acha que por serem, eles não gostam de ser chamado crianças ou meninos, viu? Mas o menino de 13 anos, a gente acha que a vida deles está tudo bem, cara, e você chega lá e você percebe que não. Mas Jesus transformou a vida de cada um deles. E é por isso que nós estamos aqui para testemunhar daquilo que o Senhor fez. Sabe, mas antes da gente começar a ouvir os testemunhos, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estavam lá no apoio. Sabe, desde pessoas que foram ministrar, as pessoas que estavam no apoio mesmo ali, servindo as pessoas. A cozinha, meu amigo do céu, que comida maravilhosa. Ah, né mãe? Alguém tem a mãe aí. Eu devo ter engordado uns 2 quilos lá nesses 3 dias. Comi bem. Gente, quem estava lá servindo, você poderia ficar em pé? Por gentileza, vamos lá. Quem estava servindo nesse encontro, se coloque em pé. Meus amigos, vamos lá. Aplauda Jesus pela vida dessas pessoas. Vamos lá. Essa igreja é uma igreja excelente. Meu amigo, e tem pessoas excelentes que servem esse corpo. Gente, muito obrigado, vocês são demais, vocês são incríveis. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês cada dia mais e mais e mais e mais. Estamos juntos demais agora. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, gente, que final de semana incrível. A gente pôde realmente ver o poder de Deus na vida desses adolescentes. E olha qual que é a palavra de Deus para essa geração. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno. Essa é a verdade sobre esses 51 adolescentes que passaram por esse encontro, gente. Uau, foi tremendo demais. Uma coisa é você escutar testemunho de outras pessoas, mas esses adolescentes tiveram experiências pessoais com o Senhor. O próprio Deus falou com cada um deles, transformou a vida de cada um deles. E agora, né, vamos para o momento mais esperado, que são os testemunhos. Vamos glorificar a Deus. Então, vou estar chamando alguns adolescentes. Kathleen, pode estar subindo. Maria Gabriele. E Wesley. Os líderes podem estar vindo aqui também. Graça e paz, meu nome é Kathleen, eu tenho 16 anos. Eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Como foi o encontro para mim. Eu cheguei no encontro, na verdade, eu já fui com expectativa muito grande, né, no meu coração. Muitas coisas aconteceram para que eu não fosse, né, nesse encontro. Mas quando eu cheguei lá, eu fui com o meu coração realmente, sabe? Tava perdido. Eu tava me sentindo mal, tristeza profunda, tava com muita ansiedade e eu saí de lá curada. E as palavras que mais falaram comigo, né, foi sobre a libertação e a cura interior, que foram aonde eu pude ser liberta de tudo aquilo que estava me prendendo, toda a mágoa, toda a angústia. E o Senhor realmente, Ele ministrou no meu coração.
Então, eu saí de lá uma nova pessoa e eu estou muito feliz por isso. E eu espero que todos os adolescentes que estejam aqui essa noite possam ter a experiência de ir e de viver a mesma experiência que eu vivi com o Senhor. Amém. Graças a paz. Vou contar um pouco da minha experiência lá no encontro. Eu era meio que dependente de remédio de ansiedade, né? E eu cheguei lá com medo. Não estava com o coração aberto para receber o que Deus tinha para mim, né? Mas eu cheguei lá. E a ministração que mais me tocou foi o perdão. Era uma coisa que eu não conseguia liberar para as pessoas que machucou. E não conseguia pedir perdão também. Cheguei lá e essa ministração tocou muito no meu coração. E eu confessei para minha líder as coisas, né, que eu tinha que liberar perdão para as pessoas. E também o arrependimento. E eu tomei uma decisão na minha vida. Cheguei lá com medo, angustiada, com a tristeza no coração, ódio, raiva. E lá eu descobri minha verdadeira identidade. E eu saí de lá uma pessoa renovada. Eu sou curada, não tenho mais ansiedade, não tenho mais depressão. Sou curada. Em nome de Jesus. Eu espero a mesma experiência que eu vivi esses 3 dias lá. Eu espero que todos aqui vivem. Em nome de Jesus. Eu não sou mais a Maria Gabriele, eu sou a Maria Gabriele de Cristo. Amém. Obrigado. Boa noite, igreja. Queria primeiramente falar o meu testemunho. Eu já passei por um encontro uma vez e quando eu era muito novo, assim, eu tinha uns 12 anos. E eu senti realmente o poder de Deus, eu senti realmente o amor dele sobre a minha vida. Mas o diabo lançou uma semente sobre a minha vida com o tempo, sobre que eu era muito novo, eu estava muito novo entrando para a igreja, né, tomando uma decisão muito forte. E, cara, o inimigo lançou no meu coração para mim realmente viver a minha vida, viver a minha adolescência. E, cara, essa foi o pior pensamento, a pior decisão que eu tomei na minha vida. Foi de realmente se afastar dos caminhos do Senhor. E, cara, eu cheguei nesse encontro, cara, com peso, com frustrações, realmente com peso dentro de mim, assim. E, cara, nesse encontro, teve uma palavra lá que falou bastante ao meu coração, sobre ter temor de Deus. E, cara, essa palavra realmente doeu no meu coração, porque, cara, como que a gente pode magoar uma pessoa que só quer nos amar? Que é Jesus. Jesus, ele só quer nos amar, Jesus, ele só quer nos proteger. Mas, mesmo assim, a gente muitas vezes escolhe virar as costas e magoar Jesus. Então, cara, isso doeu realmente dentro de mim, doeu no meu coração e me fez ter temor, realmente, e ter um arrependimento profundo, uma libertação. E o Senhor realmente nesse encontro reafirmou minha aliança com Ele. E hoje eu tenho uma nova identidade. Eu sou o Wesley de Cristo. Amém! Uau, gente, que incrível que o Senhor fez na vida desses adolescentes, não é mesmo? Yasmin, a Sara, o Davi e o Carison. E os líderes. Oi, comunidade, graça e paz. Eu sou da igreja desde quando eu nasci, então eu sei o que é certo e o que é errado. Só que quando eu fui para o encontro, meu coração estava muito apertado. Mas eu estava indo no encontro porque eu quero batizar. Aí a Emily falou, não, você só vai batizar depois que ir no encontro. Aí eu fui no encontro. Aí eu fui no encontro sem expectativa alguma, porque eu falei, não, eu sei o que é certo e o que é errado, né? Aí eu fui no encontro, eu fui liberta de coisas que eu nem sabia que eu tinha. Coisas do meu passado, coisas dos meus antepassados que iam me prejudicar mesmo. E Deus me revelou uma palavra, alegria, né? E eu falei, Deus, por que alegria? Porque a alegria eu já sou feliz, minha família é unida, eu sou cristã.
Deus falou assim: porque você tem procurado sua alegria nos lugares errados. Você não tem procurado alegria em mim. Então, tem muitas vezes que eu estou triste, eu vou lá. Procuro minha alegria em músicas mundanas, em palavrões, em pessoas. E a partir de hoje eu não vou mais cometer esse erro, porque eu mudei. Agora eu sou Yasmin de Cristo. Boa noite, meu nome é Davi e eu vou contar o jeito que eu cheguei no encontro com Deus. Cheguei uma pessoa amargurada, destruída por dentro, com muito ranço, rancor, dores que doía dentro da minha alma, falta de perdão, pedir perdão. E eu fui mesmo para passar um final de semana que eu não tinha propósito. E na hora que eu vi o sobrenatural de Deus, eu decidi mudar minha vida realmente. E Deus ministrou muito forte no meu coração de liberar perdão e pedir perdão. E eu queria pedir perdão para minha mãe e para meu pai, que eu fiz sofrer muito já. E eu confessei meus pecados mesmo para o Estevão e cheguei na conclusão que pedi perdão e tirei o peso de dentro de mim que eu sentia, as dores que eu carreguei desde uma certa idade. E hoje e uma palavra que mexeu muito comigo foi libertação. Foi na onde que eu senti que eu fui libertado, que eu tirei o peso que eu tinha de dentro da minha alma, de dentro do meu espírito. E hoje eu tenho prazer em dizer que eu não sou mais Davi Leandro, eu sou Davi de Cristo. Amém. Boa noite, comunidade. Graça e paz a todos. E aqui eu vou contar um pouco do meu testemunho sobre um encontro, né? O que ele mexeu comigo. Cara, antes de eu ir para o encontro, eu era uma pessoa muito amargurada. Por mais que tenha muitas pessoas que me conhecem aqui, eu me escondia atrás de máscaras, cara. Eu fingia estar feliz quando estava tudo desabando. E uma palavra que tocou muito em mim lá foi sobre desobediência e o perdão. Que quando a gente desobedece a Deus, a gente acaba abrindo brechas para que o inimigo entre na nossa vida. E a respeito do perdão, eu era muito amargurado com as pessoas da minha família. Mas graças ao que me aconteceu lá dentro, o que eu presenciei, eu perdoo elas, em nome de Jesus. E depois do encontro, cara, eu me sinto muito mais leve. Meu fardo foi trocado realmente. O que antes era pesado, agora, cara, desapareceu. Eu estou muito mais leve. E eu era Carison Gabriel, agora eu sou Carison de Cristo. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos, meu nome é Sara, eu tenho 15 anos e antes do encontro eu era uma pessoa que não me aceitava, eu não me sentia segura, eu tinha muitos traumas, não sentia confiança em mim mesma, era uma pessoa vazia por dentro e vendo as ministrações teve uma que tocou meu coração, que foi a cura interior sobre a rejeição. Como eu disse, eu não me aceitava, me sentia incapaz de muitas coisas, me sentia inferior. E Deus tocou meu coração, porque eu descobri que eu não sou nada disso. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou muito feliz e grata por ter recebido esse amor.
e por Ele ter me perdoado de tantas coisas que eu acreditei. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata. Perdoo todo mundo, não sinto mais rancor. A minha alma agora está leve, está em paz. E eu estou preenchida com o amor do Espírito Santo. E eu gostaria que muitos outros adolescentes pudessem sentir o que eu estou sentindo agora. E hoje eu não sou mais a Sara, eu sou a Sara de Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Olha só, nós podemos ver que a gente olhando para as pessoas, a gente não consegue, ninguém aqui consegue saber o que realmente passa na vida das pessoas. Muitos aqui, né, tristes, sobrecarregados, procurando a saída em remédios, em distrações. Mas o único, gente, o único que pode resolver o nosso problema é Jesus. Não tem outro. Gostaria de chamar a Yumi, a Isabelle, o Emanuel e o Guilherme. Boa noite, igreja, graça e paz. Hoje eu vim contar um pouco do meu testemunho, do que aconteceu comigo nesse encontro. Eu cheguei lá uma pessoa bem depressiva. Eu sentia muita tristeza, eu tinha muito rancor dentro do meu coração. Tinha um ódio tão grande que não tem nem como explicar. Mesmo depois de eu ter me convertido, eu ainda sentia aquilo dentro de mim, que parecia que não queria passar. Mas depois desse encontro, Jesus transformou minha vida. Ele mudou. Antes, Satanás colocava na minha cabeça que eu não era uma filha amada. De tantos pecados que eu cometia, como que ele ia me perdoar? Mas eu sei que depois de tudo isso que me ocorreu, eu sei que eu sou uma filha amada, que eu não tenho culpa de nada que aconteceu comigo. Hoje, eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma identidade em Cristo. Eu não sou mais a Yumi de antes, eu sou a Yumi de Cristo. Oi, igreja, graça e paz. Boa noite. Então, eu cheguei no encontro com expectativa que o Senhor realmente ia fazer alguma coisa no meu coração, que Ele realmente ia mudar a minha vida. E agora que eu estou saindo do encontro, o Satanás colocou muita coisa na minha cabeça. Ele falou que eu não era uma filha amada, que ninguém se importava comigo, que realmente eu não tinha valor nessa terra. Mas em uma ministração que foi na cura interior, o Senhor colocou no meu coração, Ele ministrou que eu sou uma filha amada, não só por Ele, mas como pelos meus amigos, pelos meus pais, pela minha família. E agora eu não sou mais Isabelle, agora eu sou Isabelle de Cristo. Graça e paz, boa noite, igreja. Gostaria de começar com uma breve história, que um belo dia eu estava indo para a escola e eu acabei subindo de bicicleta na calçada da igreja e acabei tomando um tombo. Ralei o joelho, ralei a mão e eu nunca ia imaginar que um dia eu estaria aqui dando testemunho. Deus é maravilhoso demais. E eu cheguei lá no encontro com muito ódio, muita raiva, muito rancor do meu padrasto. Eu não conseguia de jeito nenhum perdoar ele. E no encontro teve a ministração da palavra do perdão. Essa palavra tocou muito em mim, que eu pudesse perdoar ele. Eu perdoei ele. E depois daqui eu quero encontrar ele, dizer que eu perdoo ele e que eu amo ele. Gente, se vocês
guarda um rancor de alguém, não consegue perdoar alguém, perdoem. Porque isso não vai agregar na sua vida em nada. Só vai levar você a ladeira abaixo. Então, perdoem. E eu saí de lá um novo homem, um novo filho. E eu deixo o Emanuel do passado para trás e me torno o Emanuel de Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, pertencer. Hoje eu vim contar o meu propósito e o que eu passei pelo encontro. Antes de chegar no encontro, eu era uma pessoa muito amargurada, desobediente aos meus pais. Eu peço até perdão por isso. E eu tive muitas experiências sobrenaturais lá no encontro. E o que mais ministrou no meu coração foi libertação. Eu não tinha experiência total com Cristo. E eu não sabia de nada. Pecados que eu não sabia que eram pecados. E coisas lá que eu vi sobrenaturais. E é isso. E eu queria falar sobre perdão. Eu guardava muito rancor dos meus amigos, porque tinha hora que eles faziam brincadeiras engraçadas. Nós falávamos mal dos outros. Eu era uma pessoa que falava muito mal de outras pessoas dentro da sala, eu e meus colegas. E isso foi toda semana. E com isso, lá no encontro, eu resolvi lá que falar mal dos outros é pecado. Eu não sabia disso. Então, eu resolvi tirar isso da minha vida. E eu já não tenho orgulho de dizer que eu sou Guilherme de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você, que agora a gente tem um propósito de ganhar Campo Verde para Jesus. E esse propósito não vai se cumprir sozinho. A igreja tem o propósito de ganhar por Campo Verde. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado que precisa só de um Jesus te amo para ter a vida transformada. E agora tenho o prazer em dizer que eu não sou mais o Caio de antes. E pai, mãe, se vocês estão me ouvindo, é claro, né? Saiba que agora não vai ser o mesmo Caio de antes que vai voltar para casa. Agora vai voltar o Caio de Cristo. Oi, graças e paz. Antes do encontro, eu era uma pessoa que vivia usando máscaras. Eu cresci na igreja, mas minhas novas amizades, assim, elas às vezes me influenciam a fazer coisas. E para mim não ser rejeitada pelas minhas amizades, eu tentava ser parecida com elas. E daí eu usava essa máscara na escola e outra na igreja, na frente dos meus pais. E quando eu fui no encontro, eu percebi que tudo isso era errado, que eu não deveria fazer nada disso. E a palavra que mais mexeu comigo foi a cura interior, porque lá eu vi uma coisa que eu nunca pensei que tivesse. Eu sentia mágoa da minha irmã. A gente nunca teve uma relação muito boa, a gente vivia brigando. E eu percebi que muitas vezes a gente falava as coisas que a gente não queria falar, a gente se magoava. E eu te perdoo, Emily, e peço perdão por todas as coisas que eu disse sem pensar. E eu te amo. E agora eu não sou mais a Camille Fernanda. Eu sou a Camille Fernanda de Cristo. Boa noite, comunidade. Graça e paz. Quando eu entrei no ônibus, eu estava muito nervoso, mas eu estava feliz,
Aí quando eu cheguei lá, eu não queria entrar, né? Aí Deus tocou no meu coração e falou, vai meu filho, e eu entrei. Aí, a palavra que mais mexeu comigo foi de libertação. Libertei minhas curas, também maldição, feitiçaria, ódio, muita ira e também a perdão. Eu queria perdoar meu pai, perdoar os adultos que eu já respondi, perdoar os povos do meu serviço. E eu não sou o Juan de antigamente, eu sou o Juan de Cristo. Glória a Deus. Novos filhos voltando para casa. E eu queria chamar aqui a Vitória, a Lorena, a Maria Cecília, o João Vitor e o Rainan. Boa noite, gente. Meu nome é Lorena e eu vou contar um pouco do que eu passei lá no encontro. Quando eu cheguei lá, eu era uma menina muito orgulhosa. Eu nem sabia que eu era tão orgulhosa, mas eu era. Eu rejeitei ir no encontro várias vezes, mas, sabe, o Senhor falou, vai, vai. E eu fui, e eu achava que minha vida estava tudo bem, por isso que eu não precisava do encontro. Mas quando eu cheguei lá e quando começou a primeira ministração, eu falei, meu Deus, minha vida está uma bagunça. E as duas ministrações que mais falaram comigo foi a cura interior e a libertação. Eu senti o libertar do Senhor, sabe, sobre os meus pecados, e eu consegui liberar perdão para uma pessoa que me fez mal há um tempo. E o Senhor várias vezes já me falou, libera perdão. Eu falei, não. Não, o Senhor me entende a dor que eu sinto e eu não vou liberar perdão. Mas sabe lá, o Senhor, Ele fez eu liberar perdão. E eu me senti melhor, sabe, depois que eu liberei perdão para essa pessoa. E em questão da libertação, eu senti o limpar do Senhor na minha vida mesmo, de todas as coisas que eu fiz. E, sabe, o Senhor falou mesmo para eu perdoar, porque quando Ele me perdoou, Ele não excluiu nenhum pecado, Ele perdoou tudo. E eu senti o sangue dEle me limpando. E hoje, eu sou Lorena de Cristo. Boa noite, igreja, graça e paz. Meu nome é Vitória, eu tenho 12 anos. Eu vou falar a experiência lá do meu encontro mesmo. Eu cheguei uma menina bem amargurada. Eu senti um vazio dentro, um vazio profundo. Eu tinha uma tristeza enorme de mim. Eu usava máscaras para... Eu sei uma máscara de ser feliz, mas por dentro eu estava uma tristeza enorme. E eu não conseguia conversar com ninguém sobre isso, nem com a minha líder, com a minha mãe, nada. E aí, depois desse encontro, eu me libertei disso. Eu não sinto esse vazio que eu tenho. Eu tirei o fardo, coloquei nas pés da cruz mesmo. Eu estou tão leve agora. E eu também era uma menina bem desobediente. E eu queria pedir perdão para minha mãe, para o meu pai. E queria perdoá-los também. E lá no encontro, tocou muito em mim na cura interior, na libertação. Na cura interior, Espírito Santo revelou uma coisa que eu nem imaginava. Que eu tinha uma mágoa que nunca passou pela minha cabeça. Que eu tinha uma mágoa da minha irmã.
que a gente brincava assim, na brincadeira. Mas a gente falava umas coisas que machucava e machucava ela. Queria pedir perdão para ela e perdoá-la. Eu te amo, irmã. E eu quero dizer uma coisa. Eu não sou a Vitória de antes, eu sou a Vitória de Cristo. Boa noite, gente. Graça e paz a todos. Gente, deu uma crise de riso aqui. Gente, então, Bom, gente, na semana do encontro, eu era uma filha muito desobediente à minha mãe, né? Minha mãe tá aqui, né? Só que eu não tô vendo ela. E, gente, no encontro, eu vi uma palavra, né, que tocou muito no meu coração também, em perdoar as pessoas que me trouxeram mágoa, né? E no encontro, o Senhor ministrou no meu coração em todas as ministrações. Eu consegui muito discernir todas as ministrações. E a que mais mexeu no meu coração foi a da Ábida. E a ministração dela mesmo me direcionou para... Esqueci a palavra. Para o que eu fizesse depois que eu saísse do encontro. E também foi uma palavra mesmo assim, que eu senti que foi para mim. E, gente, agora, né? Não, agora não. Lá no encontro, eu fui totalmente transformada pelo Senhor. E eu fui batizada pelo Espírito Santo em línguas, né? E hoje eu não sou mais a Maria que foi pro encontro sexta-feira. Hoje eu sou a Maria de Cristo. Bom dia, comunidade. Meu nome é Rainan e eu queria contar um pouquinho da história de quando eu cheguei lá e agora quando eu estou saindo. Eu cheguei lá com amargo no coração. Por fora eu estava feliz, por dentro cansado, triste. E eu entrei lá, fiquei ansioso, né? E veio uma ministração que eu gostei muito, que foi a perdão de pecados. Eu tinha muitos pecados. Eu falei todos para o Samuel Brandão. Samuel Brandão respondeu, falou que Deus já tinha perdoado e que eu estou saindo de lá hoje feliz, não mais com aquele amargo no coração que eu sempre tive. E eu queria pedir perdão para minha mãe, que quando eu saí de casa, eu disse para ela que eu não gostava de fazer nada com ela. E eu queria que ela me perdoasse por conta disso. E eu queria pedir muito obrigado pelo Samuel, por ele ter me apresentado a célula, por ele ter me apresentado como que é viver com o Espírito Santo no corpo, na vida. E queria dizer que eu não sou mais o Rainan que entrou lá naquela sexta-feira, que agora eu sou o Rainan de Cristo. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu queria falar um pouco sobre meu testemunho, de como eu cheguei lá no encontro.
cheguei lá no encontro triste por dentro, eu procurava felicidade em outros lugares, eu não encontrava. Procurava em músicas, xingamentos, procurava em tudo que vocês pensar. Só que faltava uma coisa na minha vida, faltava Deus. E minha mãe falava para mim fazer devocional, orar, louvar a Deus. Só que eu falava que eu fazia, só que eu mentia. Só que agora eu conheci a verdadeira presença de Jesus na minha vida. Agora eu prometo, vou fazer o devocional certo. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu não quero mais responder minha mãe e meu pai. Me perdoa, mãe e meu pai, por te responder, por achar que eu sempre estava certo. Me perdoa. E a partir de hoje, eu não sou aquele João Vitor que entrou lá triste, procurando coisas mundanas. Hoje eu sou o João Vitor de Cristo. Glória a Deus. Pastor William. Tá feliz ainda ou não? Gente, depois de tanto testemunho, só que a galera chega aqui, eles ficam com vergonha, né? Não conta nem metade do que aconteceu lá, mas foi bênção demais. Mas eu vou ministrar bem rapidinho, uns 15 minutos só. Mas antes de ministrar, eu gostaria que feche seus olhos nesse momento. Sabe, vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na vida desses adolescentes. Como eu disse, esses meninos para mim não são futuro, é o hoje, são presente, cara. Sabe, a gente precisa louvar a Deus pela oportunidade que cada um deles recebeu de ter um encontro verdadeiro, um encontro genuíno, de ter a vida deles totalmente transformada. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor sobre cada adolescente que foi nesse encontro. Jesus, obrigado por cada transformação. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, muito obrigado, Jesus. Nós colocamos a vida deles na tua presença, Deus, para que o Senhor possa continuar essa obra. Para que o Senhor possa continuar, Deus, fazer aquilo que o Senhor fez nesses 3 dias, Deus, para que eles possam, a partir de hoje, aqui fora, Deus, ter a vida transformada, mas também, Deus, transformar pessoas, transformar os amigos, transformar as escolas. Nós ouvimos aqui, Deus, nós temos um sonho de ganhar essa cidade para o Senhor. Pai, nós colocamos a vida dele nas tuas mãos, a vida de cada adolescente. Pai, guarda a vida deles. Pai, derrama uma graça, uma unção sobre eles, Deus, para que eles possam, Deus, ser luz em todos os ambientes que eles tiverem. Pai, nós te louvamos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Obrigado por esse encontro. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Obrigado. Amém? Como é bom ver adolescentes sendo transformados. Nós ouvimos muito falar sobre rejeição, né? Quantas pessoas chegaram nesse encontro sendo rejeitadas? E essa é a realidade de uma grande parte das pessoas. As pessoas hoje, elas sofrem por rejeição. Mas eu queria dizer algo para você. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Tanto que João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, gente, esse versículo é a demonstração do amor infalível, do amor incondicional
de um amor que não mediu esforços, de um amor que foi demonstrado, de um amor que não é só de palavras, mas houve demonstração, porque o próprio Deus se deu, Ele se entregou, e não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer forma, foi uma morte na cruz, uma morte muito dolorosa. Deus, Ele nos ama, e nós precisamos ter essa consciência. Então eu gostaria de, dentro desse texto, que é um texto tão pequeno, mas falar que o amor de Deus, Ele tem a sua vida como alvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue imaginar agora talvez a pior pessoa do mundo? Pois é, Deus ama essa pessoa. Você consegue imaginar uma pessoa talvez que você conheça, que nunca fez bem para ninguém? Pois é, Deus ama essa pessoa. Deus morreu por essa pessoa. Nós somos alvo do amor de Deus, sabe por quê? Porque amor é a essência do caráter de Deus, e nós fomos criados para ser alvo do amor dele. Deus nos fez porque Ele nos ama, e isso basta. Isso é uma verdade sobre a qual nós devemos construir a nossa vida inteira. Deus nos ama, e o seu amor é um amor que é incondicional. Essa é a realidade, porque Deus amou o mundo, meu amigo, não tem exceção. Amou a todos, amou a todos. E nós precisamos receber esse amor, porque apesar dos nossos erros, apesar do nosso pecado, Ele continua nos amando. Ele não apenas amou aqueles que o amavam, mas amou a todos. Amou aqueles que o rejeitaram, aqueles que muitas vezes ignoraram Ele, que ignora Ele, que muitas vezes até duvida da existência dEle. Deus, Ele ama a todos. Amou não porque correspondíamos ao amor dele, porque a verdade é que Ele nos amou primeiro, e é por isso que nós o amamos. E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, porque essa expressão, tal maneira, aponta para um amor singular e incomparável do Senhor sobre nós. Porque de tal maneira não foi apenas falado, como eu disse aqui no começo, mas foi demonstrado, e esse é o segundo ponto. O amor de Deus, ele foi demonstrado, que deu o seu Filho unigênito. Deus não somente nos ama, mas Ele prova do seu amor. É tão fácil a gente falar para alguém que a gente ama. É tão fácil. Eu te amo, eu te amo. Você já provou? Deus, Ele não ficou em palavras, mas Ele deu provas. E a prova do amor de Deus por mim e por você se chama Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus sobre nós. Ele deu, meu amigo, Ele deu o único filho, por aqueles que zombavam dele, por aqueles que os desprezaram, aqueles que cuspiram na cara dele, aqueles que açoitaram ele. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor totalmente demonstrado. E não existe prova maior de amor como essa. Eu sou pai de 3 filhos. Tem 3 filhos, um está na barriga. E agora nós colocamos, hoje nós decidimos o nome. Vai se chamar Lucas. Lucas, em homenagem ao negão. Tô brincando, não tem nada a ver com isso. Vai ser Lucas, já tem uns par de Lucas aí, vai ser Lucas. Mas, gente, de verdade, eu fiquei pensando, será que eu seria capaz de entregar a vida de um filho meu? Cara, que eu amo tanto, que eu gerei. Que, cara, a alegria da minha vida. Eu tenho tantas alegrias, mas eles são uma alegria, sim. Eu amo estar com eles, abraçá-los, estar junto. Será que eu seria capaz de dar a vida de algum deles por alguém que é tão falho, por alguém que talvez só fez mal para mim?
será que eu seria capaz de fazer isso? Isso não importa, porque Deus já fez isso. Cara, Deus entregou o único filho dele. Só que o amor de Deus também, ele aguarda a sua decisão de crer e aceitar esse amor. Porque o texto continua falando, para que todo aquele que nele crê. Sabe, entenda que é preciso corresponder a esse amor. E sabe como nós podemos fazer isso? Nós correspondemos ao amor de Jesus, entendendo e crendo no sacrifício que Ele fez naquela cruz por amor a nós. Crer é colocar a nossa vida em total dependência dEle, é falar: Jesus, a minha vida é sua e eu confio totalmente em Ti. Isso é crer. E nós precisamos tomar essa decisão, porque o próprio Jesus, um dia, Ele tomou a decisão de cumprir a missão, de não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade de Deus Pai. Jesus, Ele teve que tomar uma decisão. E deixa eu falar algo para vocês: nós precisamos decidir por Jesus. Quantos adolescentes subiram aqui e falaram isso? Mas no encontro eu decidi ter uma vida diferente. Nós precisamos decidir. Qual será que vai ser a nossa decisão diante de tamanho amor? Porque aquele que crê, meu amigo, esse tem direito à vida eterna. A Bíblia fala sobre isso. Aquele que crê em Cristo é salvo e passa a usufruir uma vida, agora uma vida em abundância, uma vida cheia de amor, de esperança, uma vida que tem sentido, que tem propósito. É isso que o Senhor faz quando nós cremos nele, quando nós o recebemos, quando nós compreendemos o amor dele e falamos: Jesus, eu não posso viver mais sem esse amor. Eu não posso. Eu quero viver a minha vida inteira para o Senhor. É isso que nós precisamos compreender. E o último ponto é que o amor de Deus por você, ele inclui a vida eterna com Ele. Fala assim: não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é morrer de forma prematura. E deixa eu te falar, a nossa vida aqui ela é muito passageira, e a nossa vida não é aqui. E se nós aceitarmos Jesus, e se nós colocarmos a nossa confiança nele, a nossa vida vai ser uma vida eterna com Ele. Meu amigo, nunca terá fim. Já imaginou isso? Para sempre e todo sempre, desfrutando de um amor que é infalível. Para sempre e todo sempre, desfrutando de um Deus que é Pai, de um Deus que é bondoso, de Deus que é amoroso, um Deus que ama a sua vida e que nunca abandonou você. É isso que Ele quer. Meu amigo, como eu anseio esse dia, o dia que eu me encontrar com Ele. E vai ser para sempre, cara. E vai ser para sempre. Isso é eterno. Esse é o plano de vida que Deus tem para nós. É uma eternidade inteira com Ele. E deixa eu falar algo, nós só temos duas opções. Não adianta a gente achar que tem outra alternativa. Não, não. Ou nós passamos a nossa eternidade inteira com Jesus, ou nós vamos para o inferno. Não tem meio termo. Nós precisamos decidir por Ele, porque essa vida, ela nunca vai ter fim. Essa vida nunca vai ter fim. Eu posso concluir aqui dizendo que nós somos amados por Deus com um amor intenso, demonstrado, porque Ele entregou o melhor que Ele tinha. Ele entregou o Filho dele. Um amor que é digno de confiança e que dura para sempre. Não importa quem somos, o que fazemos, Deus nos ama e ponto final. Seu amor é grande, profundo, incondicional e incomparável. Esse é o amor de Deus por nós. Eu gostaria que vocês colocassem em pé nesse momento. O que nós
nós vamos fazer diante de tamanho amor? Fingir de conta que Deus não fez nada, de que o sacrifício não valeu a pena? Ou nós vamos entregar nossa vida para Ele e falar: Jesus, não, é isso que eu quero. Eu decido hoje entregar a minha vida, porque sem o Senhor não tem sentido, nada tem sentido. E talvez você chegou aqui com esse sentimento de rejeição, talvez de abandono. Mas deixa eu te falar, você é alvo do amor de Deus e Ele te ama de uma maneira incondicional. Você é alvo do amor de Deus e Ele nunca te abandonou. Eu posso falar isso com muita certeza no meu coração, porque no pior dia da minha vida, Deus estava lá. No pior dia da minha vida, foi o dia que eu tive a maior experiência com Deus, porque Ele estava lá, porque Ele nunca me desamparou, Ele nunca me deixou. E é isso que Ele quer fazer na vida de cada um de vocês. É isso que Ele quer fazer na minha vida. E o último slide: o encontro com Jesus precisa ser a coisa mais importante da sua vida. Esses adolescentes, eles tiveram encontro com Jesus. Qual vai ser a sua decisão? Eles foram transformados, eles foram tocados. Eu estava lá, eu pude ver. Eu falo que o encontro com Deus, ele sempre marca as nossas vidas. Mesmo que a gente vai lá para servir, a gente vai para ministrar, Deus, ele sempre fala algumas coisas específicas conosco. A gente ouve alguns testemunhos e aquilo marca a nossa vida. E sabe por que eu disse aqui que o de adolescente é diferente? Porque ontem à noite eu estava conversando com um menino lá de 13 anos. 13 anos apenas. E ele falou assim para mim: eu me sinto muito rejeitado. E ele começou a contar um pouco ali da vida dele. Eu falei: e como que você foi conhecer célula? Como que você conheceu o célula? Ele falou que ele começou a ir num lugar e lá tinha um amiguinho que é o líder dele de célula hoje. E falou assim: todas as vezes que eu ia lá, ele começou a me chamar, e ele nunca desistiu, ele ficava me chamando. E um dia eu fui para aquela célula e eu nunca mais faltei célula. Ele falou para mim. Mas sabe o que ele falou? Ele falou: antes de ir na célula, eu usava droga. Antes de ir na célula, eu vendia droga. 13 anos, cara, desse tamanho. Eu vendia droga, eu usava droga. Eu falei para ele: mas por que se você se sente rejeitado? Você sabe o que ele falou para mim? Eu estou me sentindo rejeitado pelos meus amigos lá de fora. Eu falei: mas por quê? E ele estava de cabeça baixa. Ele falou assim: porque eles ficam me ligando, eles ficam atrás de mim, me chamando para voltar para aquela vida, para mim usar droga de novo, para mim continuar vendendo droga com eles. E aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar muito, ele estava muito quebrantado. E de repente, ele levantou os olhos para mim assim, a gente estava sentado. Ele olhou para mim e falou: mas para essa vida eu nunca mais volto. Chorando: para essa vida eu nunca mais volto, porque essa vida não é a vida que Jesus tem para mim. Cara, um menino de 13 anos de idade. 13 anos. Para essa vida eu nunca mais volto. Você já sabe o final. Nós ficamos lá abraçados chorando, eu e ele, o líder dele. Eu sou chorão. Mas cara, é isso que Jesus faz. É isso que Jesus, ele quer da sua vida. Que você o reconheça. Que você de fato fala: Jesus, eu confio totalmente no Senhor. E eu entrego a minha vida a Ti. Você veio aqui porque você é alvo do amor de Deus. Você veio a essa igreja hoje porque Deus te ama e o amor dele sobre a sua vida é um amor incondicional. E Ele quer você. Meu amigo, Ele quer se relacionar com você. Ele quer te dar um destino, Ele quer te dar um futuro, Ele quer te dar uma eternidade. Você é alvo do amor de Deus. Você que reconhece isso
e entende que Jesus, Ele precisa ser prioridade na sua vida. E se você, hoje, nesse culto, com uma mensagem tão simples, tão rápida, se você quer mesmo viver uma vida com Jesus e falar: não, Jesus, eu te aceito, e essa vida que eu quero ter com você para sempre, levante sua mão aí onde você está. Levante sua mão, glória a Deus. Algumas mãos levantadas. Levante suas mãos, vamos lá. Você que quer reconhecer Jesus, permanece com sua mão levantada. Permanece sua mão levantada, por gentileza. Vamos lá, meus amigos, levante suas mãos. Jesus, Ele está aqui, e o amor dele é real. Jesus está nesse lugar. Meu amigo, você é alvo do amor dele. Você é alvo do amor dele. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Vamos lá, sai do seu lugar. Todas as pessoas que levantaram suas mãos. Gente, tinha várias pessoas com as mãos levantadas. Vamos lá, sai do seu lugar. Vem aqui, nós vamos orar. Jesus está aqui. Vamos lá, Jesus, Ele quer te salvar. Jesus, Ele quer te dar um sentido. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, Jesus, Ele está nesse lugar. Vem. Por acaso você está aí e está afastado dos caminhos de Deus. Talvez você está longe. Talvez você se afastou e você reconhece que hoje é o dia de voltar, cara. Hoje é o dia, não dá mais para viver longe de Jesus. Vamos lá, sai do seu lugar e vem aqui receber Jesus. Sai do seu lugar, meu amigo, vamos lá. Se você talvez está longe, está desviado, sai do seu lugar e vem aqui. Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Tem tempo, gente. Sai do seu lugar, vamos lá. Vamos lá. Se você quer se reconectar com Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Vamos lá. Ô, gente, afasta. Gente, quem está nas primeiras fileiras, afasta um pouco para trás, fazendo favor. Por gentileza. Vamos só dar uma separada. Vamos lá, Jesus está aqui. Meu amigo, talvez você está em dúvida. Será que é eu? Será que não? É você. Você que é alvo do amor de Deus. Você que é alvo do amor de Deus. Tem mais alguém? Gente, mais alguém? A gente tem tempo. É 8h45 ainda. A gente tem 15 minutos aqui. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Sai do seu lugar. Vem aqui. Vamos lá, vamos fazer uma oração agora de entrega. Entrega a sua vida. Sabe, reconheça. O amor dele foi um amor demonstrado, um amor sacrificial. Um amor que não mediu esforço. Meu amigo, sai do seu lugar e vem aqui. Reconheça que você necessita totalmente dele. Que você necessita totalmente do perdão dele. Que você precisa desse amor. Tem mais alguém? Vou dar mais um tempinho. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar e vem aqui. Aleluia. Estão felizes? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Mais ninguém? Vou fazer oração. Gente, tem alguém que está afastado do caminho do Senhor? Você se afastou e você precisa voltar. Sai do seu lugar. Vamos lá. Gente, não perca essa oportunidade, não perca essa chance. Está vindo mais gente ali. Se você quer reconciliar com Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui, entrega. Gente, a vida sem Jesus não dá, cara. A vida sem Jesus não dá. A vida sem Jesus não dá.
Tem mais gente vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais gente aí que eu sei. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar logo. Por favor. Amém? Mais alguém? Não? Amém? Vamos lá, olha aqui para mim todo mundo. Vocês estão aqui na frente, olha para mim. Eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, amém? Vamos lá? Fala: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do seu perdão. Eu reconheço como meu único Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio em Ti, Jesus, pois o Seu amor é real sobre mim. E eu quero dizer que a minha vida inteira é Sua. E eu Te amo. Eu Te amo, Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida de cada pessoa que está aqui à frente na Sua presença. Jesus, é com muita alegria e com muita gratidão que nós oramos. Deus, obrigado por cada decisão. Obrigado, Deus, porque eu sei que os céus estão em festa e nós também estamos. Obrigado, Jesus, nós oramos, desligando tudo aquilo que ainda aprisiona a vida delas, a mente delas, para que elas possam viver uma vida na Sua presença, uma vida entregue, uma vida rendida, uma vida totalmente aos Seus pés. Jesus, nós Te louvamos e nós agradecemos pelo Teu infinito amor. Amém? Amém? Vamos lá? Quando nós fazemos isso, quando nós tomamos essa decisão, acontece duas coisas. E a primeira, ela é muito importante, porque quando nós reconhecemos Jesus e nós recebemos, presta atenção aqui, Jesus, ele passa a habitar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Sabe, isso é muito bom, porque agora, meu amigo, Ele vai guiar a sua vida, Ele vai te direcionar. Ele é o Consolador, Ele está aí dentro de você. E isso de verdade é tudo para nós. Mas quando nós saímos do nosso lugar e reconhecemos Jesus, acontece uma outra coisa tão importante, tão relevante, porque agora você passa a pertencer a uma nova família. A família pertencer, meu amigo, olha lá para trás, olha lá, essa é a sua nova família. Seguro, o meu lugar seguro, o meu lugar seguro tem nome, Jesus. O meu lugar seguro, o meu lugar seguro. Oh, quem vem na frente não sai não, não volta não, fica aqui, fica aqui. Quem aceitou Jesus fica aqui, não volta pro lugar não, fica aqui, pode continuar abraçando. O meu lugar seguro, o meu lugar seguro, o meu lugar seguro tem nome de Jesus. E o meu lugar seguro, e o meu lugar seguro, e o meu lugar seguro tem nome de Jesus. Aleluia! Meus amigos, se o céu está em festa, a comunidade também está. Vamos lá! Então glória a Deus! Aê! Aleluia. Meus amigos, todos vocês
que estão aqui à frente, lá naquela porta, lá na saída, ó, levantaram, olha lá, levantaram as mãos lá. Por favor, você vai lá daqui, só vamos colher alguns dados lá, rapidinho, vai lá fazendo favor. Amém? Valeu, tamo junto. Amém, gente, presta atenção aqui, não acabou o culto não, nós já vamos acabar. Pediram para me dar um recado muito importante. Aí na saída da igreja, final agora, vai ter algum lanche, vai ter espetinho. Então, aproveita, gente. Fica por aqui, vamos ter uma comunhão, vamos ter um tempo de confraternização aí. Louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez nesse dia, amém? Então não vai embora, você vai comer em outro lugar, come aqui na igreja, aqui vai ser benção. Amém? Amém? Levante suas mãos aí. Levanta as mãos, vamos lá, gente. Fica aqui comigo aqui, não dispersa não. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto. Pai, obrigado por cada adolescente. Obrigado pela volta desse encontro. Jesus, obrigado por esse encontro genuíno que eles tiveram com o Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti. Deus, muito obrigado, Deus, por esse culto, por cada momento desse culto. Esse culto é para o Senhor e é o Seu nome que deve ser louvado, o Seu nome deve ser glorificado. E nós Te damos toda a honra, Jesus. Nós Te damos toda a glória ao Senhor. Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa abençoar, Deus, a vida dos nossos irmãos. Pai, que cada um possa ter uma semana, Deus, na Sua presença, Pai, na Sua presença, e que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança, no nome de Jesus. Amém, amém, meus amigos. Deus abençoe, é nóis, estamos juntos.